Bom, gente, eu quero conversar com você sobre um assunto que eu nunca falei aqui, né? Eu quero falar sobre Ciro Ferreira Gomes. Vamos conversar sobre Ciro Ferreira Gomes? Então, gente, é o seguinte: é... Ciro Ferreira Gomes, em primeiro lugar, é um homem inteligentíssimo. Ele é um homem inteligentíssimo, não dá pra negar isso, né? Quisera eu ter metade da inteligência dele. Ou talvez ainda eu quisera eu ter um terço da inteligência dele. Só que o ex-ministro Carlos Lupe, ele uma vez falou uma coisa sobre o Ciro Gomes assim que me pareceu muito apropriada, né? Ele disse: o Ciro era um cara que podia fazer doutorado em Harvard, o Ciro poderia trabalhar na NASA, mas o Ciro ao mesmo tempo é um cara que não consegue enfiar a chave num buraco de uma fechadura, né? Dá para entender? Ele tem ideias macropolíticas, macroeconômicas excelentes, né? Mas na vida real ele é completamente despreparado. Completamente despreparado. Parece que ele devia ser um filhinho de uma mãe qualquer, né? Que não preparou, a mãe dele não preparou ele para a vida, né? Ou então preparou e ele não quis se preparar para a vida, né? Então, apesar de ter um intelecto assim fantástico, maravilhoso, eu não fui o maior fã desse cara entre 1991 e 2018, portanto 27 anos à toa, né? Ele é inteligentíssimo, mas ao mesmo tempo, para as coisas práticas, para as coisas do dia a dia, ele é completamente imbecil, completamente imbecil, né? O segundo ponto é o seguinte, ainda pegando carona no primeiro, ele é inteligentíssimo, né? Só que ele acha que ele é o único inteligente do mundo, né? Para ele é um inteligente, o pica das galáxias, como dizem aí na metáfora, né? Desculpem se é chula a expressão, mas é o que me ocorre no momento, né? E todo mundo que tá militando com ele ou militando contra ele é burro, né? Ele acha que todo mundo é burro, né? Quem está ao lado dele é burro, quem está contra ele é burro, né? Ele é o iluminado, ele é o inteligentíssimo e todo mundo é burro. Olha, gente, ele é inteligentíssimo, mas tem gente mais inteligente do que ele? Tem. O Fernando Henrique Cardoso, por incrível que pareça, é um homem inteligentíssimo, é um homem cultíssimo, né? Tem muito mais cultura do que ele. E você tem que engolir isso. Você tem inveja do Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não é tão culto como o Fernando Henrique Cardoso, mas ele tem uma inteligência absolutamente surreal, né? Ele é um fenômeno na natureza, como o próprio Fernando Henrique Cardoso fala, né? Ele não precisa ser culto para ter uma inteligência completamente acima, fora da curva. Por isso que ele tem o carisma que tem, por isso que ele tem adeptos como tem, por isso que ele é presidente da República 3 vezes, né? Coisa que você, Ciro Gomes, você nunca, nunquinha, mas nunquinha será, né? Então, esse ponto aí de você ter inveja do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela inteligência surreal que ele tem, e do Fernando Henrique Cardoso também, pela grande inteligência e vastíssima cultura que ele tem, isso te prejudica e prejudica muito, né? Prejudica muito. O terceiro ponto, Ciro Ferreira Gomes, é o seguinte: quando você fez aquela de ficar fora do segundo turno em 2018, né? E você, ao invés de ficar aqui trabalhando com Fernando Haddad para eleger o Haddad presidente e evitar o fascista, evitar o nazista, evitar o canalha, o desclassificado, o filho da puta, chamado Jair Messias Bolsonaro, né? Que eu já disse aqui, lá nos anos 1990 eu cruzei com ele ainda era razoavelmente desconhecido, né? E eu perdi a grande chance, se eu tivesse a porra de uma arma, despejar tudo na cara desse desgraçado. Esse país teria evitado muita coisa, né? Mas você também podia ter evitado. Engajava-se na campanha do Fernando Haddad
e virava a porcaria do jogo, Fernando Haddad se elegeria presidente, né? Não, mas você, ó, Pôncio Pilatos lavou as mãos, né? Foi para Paris, foi para Roma, voltou 2 dias antes do segundo turno e não declarou voto para o Fernando Haddad, não declarou voto para o Fernando Haddad. Isso é uma das maiores sacanagens que eu já vi na política. Isso é uma das maiores filhas da putice que eu já vi na política. Isso é uma demonstração de personalismo como poucas vezes eu vi na política, né? Enfim, não importa para você se é esquerda, se é direita, se é centro ou se é o raio que o pata, como diz o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Ou se é o caralho, como eu digo eu mesmo, né? Não importa, né? Você tá preocupado é com você, com seu projeto político, né? Seu projeto político individual, né? Alguém, o meu amigo Marco Antônio, que mora nos Estados Unidos, né? Ele disse isso num debate uma vez e eu fiquei indignado. Mas ele tinha toda a razão. Toda a razão. Toda a razão. Você pensa no teu projeto político e do de mais ninguém. A ponto de romper com seu irmão, que é um grande senador chamado Cid Ferreira Gomes, né? E para terminar tudo, para cagar tudo de uma vez, né? Você vem chamar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de egocêntrico. Rapaz, ele até pode ser egocêntrico. Quem é você para chamar alguém de egocêntrico? Quem é você para chamar alguém de egocêntrico? Você é a pessoa mais egocêntrica que eu conheci na vida. É a pessoa mais egocêntrica que eu conheci na vida, né? Quando eu estive em Fortaleza, em 1997, eu fiz questão de ir lá. Não sei se o nome do parque é Aquapark ou Beach Park, eu não lembro, né? Eu fiz questão de ir lá para ir conversar com você, porque você era o administrador lá da situação. Não consegui te encontrar, você estava fora. Isso foi uma dádiva para mim, porque se eu vou conversar com você, de repente eu me comprometo com o projeto político de você, mais ainda do que eu já era comprometido. E você não estava, e para mim isso foi uma grande, grande sorte. Olha, para finalizar, Ciro Gomes, Ciro Ferreira Gomes tem um grande inimigo, sabe quem é? Ciro Ferreira Gomes. Você perde para si próprio, você se estoura, você, em nome do teu projeto político, você ignora valores como solidariedade, colaboração, espírito de corpo, né? Lealdade com teu grupo político. Você tinha tudo para ser um gênio e para ser o maior presidente que esse país teria, porque não terá, você não vai ser presidente, mas podia ter tudo para ser o maior presidente que esse país já teve, né? E não conseguiu. Fracassado de merda. Por quê? Porque perdeu para si próprio, né? Sua arrogância, sua vaidade, sua prepotência, sua presunção fez você ficar na merda. E da merda você não sairá. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, sou responsável por tudo que eu tô falando aqui. Se ele quiser me processar, me processe. Seria uma grande incoerência, por 2 motivos. Primeiro, porque entre 1991 e 2018, 27 anos, eu fui o maior fã que esse cara já teve, né? E ele processar um cara que foi o maior fã é de uma sacanagem enorme, né? E outro ponto também, ele não me deve processar porque ele tem telhado de vidro. Tudo isso que eu tô falando aqui é verdade. É verdade. E a verdade vos libertará. Nunca esqueçam disso. Tá? Mais uma vez, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Ciro Gomes, você não vai conseguir o obrigado a todas nem ao a todos, porque você é machista, misógino e você é homofóbico, tá? Então, não conseguirá, né? Mas de qualquer maneira, gente, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente e, sobretudo, dê o like nesse vídeo. E se você tiver com alguma paciência ainda, dá uma olhada na descrição desse vídeo, eu agradeço muito.